Beleza. Então, assim, gente, a minha ideia hoje é explicar para vocês como é que vai funcionar a disciplina de criação e gerenciamento de marcas, tá? E, e também começar a trazer, assim, os primeiros assuntos sobre essa temática. Particularmente, é um tema que me é muito caro, assim, para mim, é muito importante. Eu acho que na área da propaganda é aquilo, é o assunto que mais me fascina, assim. E eu tenho muito prazer, assim, de poder trabalhar com essa disciplina em específico. Na modalidade tradicional, eu tinha uma dinâmica para essa disciplina. No online, eu já trabalhei com ela no semestre passado, a dinâmica foi um pouquinho diferente. E aí agora eu estou tentando encontrar um meio do caminho, assim. A gente, a gente viveu aí no primeiro bimestre, o segundo, aliás, o primeiro semestre, o, vários questionamentos, assim, várias dúvidas sobre a viabilidade desse ensino remoto. E acho que foi importante para a gente quebrar alguns preconceitos, sabe? Tinha muita coisa que a gente acreditava que não era possível de se fazer, e no final das contas a gente percebeu que é viável, que tem como. E eu vou levar em consideração esse aprendizado para tentar avançar um pouquinho assim na experiência de vocês de conteúdo, de trabalho, para a execução da disciplina esse semestre, então. Buenas. Deixa eu ver o que eu mais tenho que comentar. Vocês estão vendo a minha tela aí? Diga sim. S. Pessoal, o que é essa disciplina, do que ela trata, tá? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre a origem, a evolução das marcas, né? O que é marca, como esse conceito evoluiu aí na história. A gente vai avançar para alguns elementos que são fundamentais na composição da marca, que é o que a gente chama de imagem de marca, identidade de marca. Eu quero falar um pouco com você sobre identidade visual, né, com criação de identidade visual, criação de embalagem, é, e eu também pretendo trabalhar alguns pontos associados a branding, que é a parte mais estratégica da marca, né? Então eu tenho aí alguns conceitos importantes que a gente vai revisitar e detalhar, como a questão do posicionamento da marca, o brand equity, que são os elementos que compõem o valor da marca. Então, são alguns assuntos, assim, que a gente vai explorar, tá? A gente vai de alguns elementos que são mais de publicidade, de design e de marketing, tá? Essa disciplina, ela trata um pouquinho disso, assim. É uma disciplina de 2 créditos, então a gente começa hoje e vai até o final do primeiro bimestre, então são basicamente 2 meses. A ideia é que vocês consigam conhecer um pouco mais sobre marca, entender a relação das marcas com a prática do publicitário, entender um pouco sobre branding, que as pessoas falam muito sobre isso, mas é um termo que está sendo meio que virou sinônimo de marca e não é o caminho, sabe? Então a gente tem que retomar isso com mais cuidado, assim, o que significa isso de fato. A gente vai falar sobre algumas aplicabilidades da marca, identidade visual, embalagem, como linguagens da marca, né? Enfim, os objetivos são mais ou menos esses, tá? A modalidade da disciplina, ela é remota, então a gente não tem necessidade de utilizar laboratório, não tem necessidade de a gente expor a turma para qualquer tipo de situação, assim, de transporte, de
sei lá, ficar dentro de uma sala de aula, não tem esse propósito. Então, eu acredito que remotamente a gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo aí na nossa conversa. Acho que vai ser bem resolvido. A gente tem uma determinação por parte da UPF, que é, que é a gente manter as aulas remotas até o final do mês de agosto, até o dia 31, se eu não me engano. Isso todas as disciplinas, sejam ela prática, teórica, não importa, todas até o dia 31 são remotas. Depois do dia 31, a gente vai ter uma flexibilização, onde as disciplinas que têm atividades em laboratório, em especial, fotografia, laboratório de fotografia, laboratório de rádio, laboratório de informática, enfim, qualquer situação que exija uma estrutura mais específica, a gente vai conduzir presencialmente. Então, esse modelo, assim, que contempla esse ensino remoto e essas experiências presenciais, eles estão chamando de híbrido, tá? Todas as universidades estão conduzindo esse processo da mesma maneira. E assim, depois do dia 31, a tendência é que as disciplinas que utilizem os laboratórios utilizem esses espaços presencialmente. Mas aquelas que não necessitam vão continuar remotamente até o final do bimestre. Então, o primeiro mês aí de aula se conclui ali perto do dia 6, 7 de setembro, eu acredito. O segundo mês é no final do mês de outubro, né? Setembro, outubro, eu imagino que seja, não tenho certeza dessas datas, mas, enfim, bimestre, 2 meses depois do início das aulas. Depois, provavelmente no final do mês, a gente vai receber uma nova resolução, que é uma orientação do MEC, do governo do estado, dos municípios, da própria UPF, de como que vai ser conduzido o semestre, o período letivo até o final do semestre. Eu não sei o que vai acontecer, tipo, tem sido muito difícil, assim, prever qualquer coisa, mas eu estou considerando, em todas as minhas disciplinas, seguir com ela remota até o final. Mas se a gente conseguir voltar para o presencial, melhor ainda, né? Mas essa em especial, ela acaba no final do primeiro, acaba no final acaba no primeiro bimestre, né? Ela é do primeiro bimestre. Então, ela com certeza vai ser realizada remotamente até o final. Buenas. Gente, alguns pontos importantes aí, tá? Que eu estou implementando nesse semestre, que é a questão da criação dos ambientes de aprendizagem, tá? Então, eu convidei todos vocês para o ambiente de aprendizagem da disciplina, dentro do Google Classroom. Vocês devem ter recebido um convite. Se vocês não receberam o convite, vocês podem acessar o e-mail de vocês, lá tem no cantinho minhas turmas. Peraí, deixa eu mostrar aqui a minha tela, que eu acho que é mais fácil. Se vocês não receberam o meu convite, vocês podem vir aqui, ó, nos aplicativos do Google. Aí tem aqui, ó, Google Sala de Aula. E isso eu me refiro no e-mail de vocês da UPF, tá? Se vocês não estiverem usando o e-mail da UPF, vocês não vão enxergar. Então, acessem o e-mail da UPF, cliquem aqui nessas bolinhas, Google Sala de Aula, e aqui vocês podem adicionar, ó, participar de uma turma. Ele vai pedir para vocês inserirem um código, aqui, ó. O código que vocês precisam inserir é esse código aqui, ó. YOC6K5W.
tudo em letra minúscula, as letras, né? Quando vocês inserirem esse código, vocês vão entrar dentro da turma. Isso se vocês não receberam um convite, tá? Porque aqui eu mandei para todo mundo. Se vocês quiserem dar uma conferida, a não ser que você tenha se matriculado depois, aí pode ser que não tenha entrado, tá? Mas eu posso adicionar, não tem problema nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Ó, criação e gerência de marcas, pessoas. Então, a Amanda ainda não confirmou a participação, a Bianca, a Kiara, o Jefferson e a Vitória. Essas são pessoas que ainda não aceitaram lá para entrar na sala, tá, na turma. Talvez hajam algumas pessoas que se matricularam depois, essas pessoas elas podem fazer esse processo que eu acabei de comentar, ou só me mandar um e-mail, Ciro, me inclui na turma do Classroom, que aí eu incluo aqui na lista. Gente, para que vai servir o Classroom, tá? Por que isso é diferente em relação ao que a gente vinha usando até então? A intranet da UPF, ela não é um ambiente de aprendizagem, ela é um espaço para comunicação, para compartilhamento. A gente não consegue ter diálogo ali, a gente não tem interação, né? Então, o que eu vou fazer aí a partir desse semestre? Eu vou utilizar 3 ferramentas para a gente poder conduzir aí o conteúdo, que é o Google Classroom, o Google Meet e a intranet, tá? Mas o que cada uma delas vai fazer? É isso aqui. Ah, não coloquei, que beleza. Tá. O que é que cada uma delas vai fazer? O Google Classroom. No Google Classroom, eu vou compartilhar os conteúdos das aulas, então eu já vou publicar para vocês lá, antes, inclusive, como eu fiz nessa primeira aula, os slides das aulas, eu vou colocar algumas atividades, então pode ter alguma tarefinha, assim, coisas simples, do tipo, responder uma perguntinha baseado num textinho que eu mandei. Alguma enquete que eu possa criar ali, que vocês vão responder baseado em algumas opções. Então, a ideia é que ali vocês tenham um espaço em que a gente possa conversar um pouco sobre os assuntos da aula e ao mesmo tempo, o Google Classroom, ele cria uma experiência tipo de feed de notícias de rede social, sabe? Então, a gente tem todo o histórico, a sequência das coisas, né? O que facilita um pouco para vocês entenderem o processo. Ó. Aqui no caso da turma, eu tinha mandado aqui sobre o link da nossa videochamada, eu já tinha publicado aqui ó, essas informações que eu estou explicando para vocês agora sobre a disciplina, o conteúdo. Aqui eu já coloquei uma atividade de uma perguntinha. Então, isso no final da disciplina vai ficar tudo registrado como se fosse uma história. Isso vai facilitar para vocês estudarem, para vocês interpretarem. Vocês podem interagir comigo aqui com perguntas dentro do próprio Google Classroom. Isso é legal. As atividades, eu já vou alocando elas aqui, então já vai ficando para vocês um quadro de datas que vocês precisam cumprir para poder executar os trabalhos da disciplina. Então, eu entendo que isso vai facilitar, vai aprimorar a nossa comunicação. E é isso que eu vou fazer, né? Eu vou começar a utilizar o Google Classroom para poder construir esse feed, né, da aula. O Google Meet, que é esse espaço de vídeo, basicamente é para a gente poder ter a experiência aí presencial, né? Aliás, a experiência síncrona. É, então, a gente vai se encontrar praticamente todas as semanas para conversar sobre os assuntos da aula. E a intranet eu basicamente vou usar para enviar comunicado oficial e publicar nota. Registrar lá as presenças, aquela coisa mais institucional, assim, nada muito além disso. Até aqui, pessoal, tudo bem? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Escrevam aí, eu abro o microfone, fiquem à vontade.
Agora eu descobri um aplicativo, gente, que faz a chamada para mim, um robozinho que fica acompanhando vocês. Uma coisa mais linda do mundo. Não preciso nem me preocupar com isso. Legal. Bom, algumas coisas também que eu queria citar aqui que eu acabei esquecendo, tá? O link do Google Meet já está aqui na nossa sala, ó. Esse link aqui, ele nunca muda, tá? Se vocês olharem para o link que a gente está agora, vocês vão ver que ele está diferente desse aqui. Depois que você acessa, ele altera. Mas ele é como se fosse um portal para a gente chegar na videoaula da turma. Então, eu não sei cadê o link da sala. Cara, entra lá no Google Classroom e clica aqui, ó, o link do Meet, que é o link que a gente vai estar. É o link que a gente vai estar usando. Não vou criar um link diferente para toda a aula. Isso já facilita também para vocês se encontrarem e tal. Não precisa ficar perdendo muito tempo. Aqui no caso não é o Mark, aqui é o Google. Mas concordo, é isso aí. Buenas, gente, eu vou subir os vídeos no YouTube, tá? Então as aulas eu vou gravar, eu já estou gravando essa, eu vou subir no YouTube e vou também carregar dentro do Google Classroom, dentro ali do nosso feed de histórias ali do Google Classroom, vai ficar organizado para vocês, além dos slides, ainda as aulas. Então, uma gravação total do negócio. Buenas, sobre a avaliação, o que que é? Eu coloquei uma data no final ali da disciplina de prova, tá? Que prova? Não, cara, prova online. Eu vou montar um formulário, esse formulário vão ter perguntas de escrever, de marcar, e a gente vai fazer online, vocês vão poder utilizar o material, vocês vão poder utilizar o que vocês bem entenderem, mas é um review, assim, do conteúdo para vocês me provarem, assim, que vocês estão que vocês se apropriaram dos temas. Provavelmente vai ser uma prova mais crítica, assim, vai ser uma prova mais com perguntas que exigem mais reflexão do que ficar copiando coisas que estão nos slides ou qualquer coisa parecida, mas vai rolar, tá? Então, assim, prova. Ah, Ciro, mas eu não quero fazer a prova. Bom, se você não quiser fazer a prova, aí a alternativa como avaliação de recuperação é a memória do semestre. O que eu quero dizer com isso, gente? Ou você vai fazer a prova lá no final da disciplina, numa data que eu tenho específica, respondendo perguntas sobre todas as aulas que a gente teve, ou você vai construindo desde agora, né, desde a primeira aula, um registro do que tu está aprendendo, do que tu está lendo, do que tu está se apropriando como uma memória, e no final do semestre você vai me entregar toda essa memória. Né? Ah, eu não fiz a memória, eu não quero fazer a prova. Cara, então, velho, tu vai ter que assistir todos os vídeos e vai ter que fazer a memória, não tem saída, assim. Eu tenho que ter um registro individual de vocês, de que você se apropriar do conteúdo. Então, essa prova ou memória de recuperação vale 5 pontos, tá? É 50% da nota. O que a gente tem além disso, tá? A gente vai construir, eu vou apresentar para vocês esse projeto numa aula específica, ainda é cedo. Vocês vão construir uma marca, tá? Vocês vão construir um projeto de uma marca. Esse é um projeto que pode ser feito em duplas ou até em trios, mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui agora. A ideia é que vocês tenham ali uma possibilidade de fazer um brand book, que é um livrinho de uma marca. Como é que eu posso explicar? É a identidade da marca, a descrição dessa marca, do ponto de vista conceitual, e também alguns pontos ali de construção visual dessa marca. Então, é como se fosse uma identidade barra manual de identidade visual da marca. E ainda tem a questão das atividades do Google Classroom. Então, por exemplo, agora ali no Google Classroom tem uma perguntinha, que é essa pergunta aqui, ó. Ó, que eu publiquei no dia 16. Logotipo ou logomarca? Qual o jeito de chamar a representação gráfica de uma marca, tá? E como que vocês vão responder isso, tá?
Eu tô... Eu achei que eu tinha colocado em algum lugar isso, acho que não. Tem alguém que consegue acessar ali o Google Classroom, tem algum link de um texto que eu tinha sugerido que vocês lessem para poder responder essa pergunta? Que eu estou vendo na visão do professor, não enxergo como que aparece para vocês. Ou só está assim? Alguém pode me responder? Sim, tem. Legal, legal. Então, a ideia é que vocês deem uma lida nesse texto. É um texto de blog, assim, não tem nada de, não é um texto de artigo científico, nada parecido. Mas eu gostei muito do trabalho do cara. Foi um trabalho de fôlego, assim. Inclusive eu usei na aula que a gente vai trabalhar agora. E, e eu quero que vocês, baseado nisso, possam responder essa pergunta. Tem que montar um material, enviar por e-mail? Não, cara, é só responder aqui dentro do Google Classroom. Escreve um parágrafozinho da tua opinião e envia. E acabou, mano. Só isso. Não tem nada além disso, tá? Então, essa atividade aqui, ó, eu coloquei para vocês entregarem na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Então, eu vou tentar sempre colocar, assim, algumas atividades que vocês possam vir a fazer num horário antes da aula. Vocês viram que a gente começou mais tarde, a gente começou 9 horas, 9h15. Então, vocês podem, antes da aula, responder essa perguntinha e ir completando as tarefas, ou mesmo depois da aula, se vocês quiserem, tá? Então, é um espaço de revisão, de poder retomar alguns pontos aí que a gente discutiu. Essa é a proposta. E aí vocês podem se organizar, de fazer dentro do horário da aula. Eu não vou ocupar toda a aula em Meet, ou vocês podem fazer durante a semana, como vocês bem entenderem. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Então, nós temos uma prova e nós temos um trabalho. E nós temos as atividades do Google Classroom, que vai rolar uma vez por semana, alguma perguntinha, alguma coisa mais simples por ali. Além disso, eu vou agregar um ponto na média para quem participar de todos os meets. Então, a gente tem aí uns 5, 6, 7 meets, não sei, até o final da disciplina, e eu estou fazendo a chamada. Então, quem tiver com todos os meets ali, participando em todos os meets, eu vou agregar um ponto a mais na média. Galera, mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Alguma consideração? Uma coisa que eu não comentei para vocês, eu imagino que vocês devam estar sabendo, mas desde o início do semestre, eu assumi a coordenação do curso de publicidade, gente. A Proju, ela preferiu se afastar um pouquinho dessas atividades de coordenação, e aí, entre os professores, eu acabei me oferecendo para assumir essa responsabilidade, e, e assim eu estou tentando me virar desde o início do semestre. Então, se você tem algum tipo de necessidade específica e acadêmica para resolver, você pode entrar em contato comigo para a gente poder resolver essa situação, tá? Enfim, qualquer coisa, eu não sei exatamente o que que você precisa, mas você sabe o que que o coordenador tem que fazer, né? Então, é melhor eu aguardar de vocês a demanda para tentar ajudar, tá? Eu estou tentando, assim, fazer o possível para contribuir. Tem muita coisa que eu desconheço sobre o processo ainda. Eu preciso me apropriar de todo o regimento que é do curso, então tem vários detalhes, tem várias questões burocráticas aí que para mim é meio grego, mas faz uma semana aí que eu estou tentando entender como é que funcionam os processos e ajudar, tá? Mas enfim, gente, fico à disposição de vocês, tá? Vamos adiante. Sobre conteúdo e cronograma, tá? Nós temos quatro tipos de experiências aí na disciplina, que é o Meet, são as videoaulas, tem as atividades práticas, os projetos, e tem a avaliação ou entrega de trabalho, tá? Eu classifiquei assim com esses quatro ícones, para vocês conseguirem enxergar o cronograma.
Então, assim, faremos uma videoaula essa semana, faremos uma videoaula na semana que vem. No dia 13 de setembro, eu vou publicar um vídeo, desculpe, pessoal, 2 primeiras semanas Google Meet, terceira semana videoaula. Por que eu vou publicar uma videoaula na terceira semana? Porque eu quero criar alguns espaços para vocês poderem fazer as atividades, como, por exemplo, esse projeto da marca. E aí, nessa semana, eu já vou explicar para vocês o que é que tem que ser feito. Vocês podem começar a fazer. No dia 10, mais um Google Meet. No dia 17, mais um Google Meet. Aí, no dia 24, uma videoaula. Mais um tempinho para vocês poderem fazer o projeto. No dia 1º de outubro, eu coloquei uma atividade prática, mas eu talvez localize aqui uma pessoa para a gente poder ter uma experiência de fora. Estou tentando convidar um amigo para falar um pouco sobre criação de marca. E eu estou tentando usar essa data do dia 1º de outubro para alocar essa atividade. Aí no dia 8, mais um Google Meet, e no dia 3 é o dia da prova da disciplina, ou da entrega da memória. Então, quem não fez a memória vai ter que estar online comigo aqui. Não, não é julho, cara, eu me equivoquei aqui. 8 de outubro, qual que é a semana depois de 8 de outubro? 15. Pronto, tá? E aí a gente tem ali a prova. A prova provavelmente vai rolar nessa data aí. Então, quem tiver com a memória pronta vai me enviar a memória. Quem não tiver a memória vai fazer a prova comigo online. Eu vou abrir uma videochamada aqui e vou compartilhar um formulário com vocês, com questões aleatórias. E aí eu vou dar um tempo, ó, tem 1h30 aí para responder, me enviem. E vocês vão responder e vão me enviar e acabou. Certo, gente? Alguma pergunta aí sobre cronograma, sobre avaliação? Eu estou acompanhando o chat aqui, tá? Só me pedir. Bibliografia, tá? Alguns livros aí importantes sobre marcas que eu recomendo que vocês se busquem eles na internet, busquem na biblioteca virtual. Eu acho que são livros importantes para vocês, tá? Então, assim, David Ecker, que é esse cara aqui, do primeiro livro, branco, esse tal de Ecker, ele é uma das pessoas mais importantes, assim, na literatura sobre marcas no mundo. Foi ele que criou a expressão branding, que tanto falam por aí, tá? Esse livro, gente, Brand Equity, ele fala sobre um assunto que a gente vai tratar mais no final da disciplina, que são esses componentes que criam, que geram valor, que geram uma percepção de qualidade para uma marca, tá? E esse livro trata de todos esses componentes, explica como que um interage com o outro e por que de fato isso tem impacto na valorização, na percepção de qualidade da marca. Posicionamento é um outro livro tipo muito clássico assim sobre marketing e marca, né? É um livro antigo, foi um livro que na época da faculdade eu lembro que um professor meio que nos obrigou a ler assim, e ele tem uma leitura. Essa memória seria mais ou menos como teria alguns quesitos que tu vai levar em conta. Eu vou levar em conta a riqueza do documento que você vai me entregar, sabe? A capacidade que você teve de interpretar, de poder não só ficar registrando, mas poder interpretar também o que você entendeu, trazer alguns exemplos. Imagine um diário, gente, em que você tem ali todas as aulas, olha, o que que eu achei interessante, o que que eu curti, coisas que eu vi que tem a ver com isso. Essa capacidade de vocês construírem essa narrativa com qualidade vai ser determinante para eu poder fazer a avaliação, sabe? Às vezes eu recebo as memórias assim, tipo, o cara pega os slides e coloca alguns tópicos dos slides. Não quero um resumo dos slides, quero ver eu quero entender o que que ficou gravado na tua memória sobre esse conteúdo, né?
Então eu vou considerar muito isso, sim, a capacidade de vocês de criarem um conteúdo autor legal, de qualidade, mais ou menos por aí. Então, gente, posicionamento, tá? É um livro importante também para a área de marcas. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. É, Ele fala sobre também um tema que muito se fala em propaganda, que é tal qual é o posicionamento dessa marca, né? Eu vou tratar desse assunto com mais detalhes esse semestre aqui com vocês, explorando esse livro e esses dois autores, que são o All Rise e o Jack True. O Herói e o Fora da Lei, ele fala sobre os arquétipos, é um livro mais novo, assim, tem uns 3 anos no máximo, e ele fala sobre os arquétipos. Eu acho que a Goretti talvez já comentou isso com vocês. Eu vou retomar esse assunto também, porque é um elemento importante na construção da imagem da marca. E esse livro é bem legal, eu recomendo. Ele tem aí disponível, se vocês procurarem na internet. Eu já encontrei um PDF dele, porventura. Depois que eu comprei ele, eu descobri que tinha online aí o PDF. Outros livros, esse A Natureza Emocional da Marca é um livro que tem na biblioteca da UPF e fala sobre o composto simbólico por trás das marcas. É um livro interessante, José Martins. Esse Love Marks é um livro também que fala sobre a natureza emocional da marca, mas ele é de um americano, de um cara que tem uma agência bem forte ali, internacional. Também é um livro bacana. Esse eu acho que também vocês encontram na internet. Mas tanto esse cinza quanto esse vermelho, eles tratam mais ou menos do mesmo assunto. Aquele branco ali, o branding, é um que eu tenho um PDF que eu encontrei, baixei e eu vou disponibilizar para vocês ali no Google Classroom como uma leitura complementar quando a gente estiver tratando desse assunto mais específico, tá? Então, aqui tem algumas referências, pessoal. Se vocês procurarem sobre marca, vocês vão encontrar outras coisas. Sobre identidade de marca, esse livro da Alina Wheeler é um dos mais citados, assim, quando a gente estuda sobre o tema. Tem um livro na biblioteca que eu também já dei uma olhada, que é O que é Design de Embalagem, que fala sobre a linguagem da embalagem, que é legal também. Tem alguns textos que eu vou compartilhar com vocês, alguns artigos que eu escrevi também, compartilhar com vocês, sobre identidade sonora da marca. Eu já estudei algumas coisas sobre isso, sobre arquétipos. Então eu vou começar a fazer uma curadoria assim de alguns materiais e eu vou começar a colocar lá no Google Classroom para vocês lerem. Alguns eu vou sugerir que vocês leiam, façam algum tipo de comentário sobre o assunto. Enfim, gente, é mais ou menos essa dinâmica, tá? É mais ou menos essa dinâmica. Beleza, gente? Vou começar a conversar então sobre o assunto. Eu só vou dividir aqui a gravação em duas etapas. E eu faço isso aqui e evito de ficar editando depois. Interromper.